Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje, irmãos, eu quero estar falando com vocês a respeito da graça de Deus, do amor de Deus e da misericórdia de Deus. E o texto que nós teremos como base para esta exortação é o texto do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 15, do verso 1 ao verso 32, onde nós encontramos aqui o relato das 3 parábolas da misericórdia de Deus. E quando lemos a partir do verso 1, a palavra de Deus, ela diz assim: Todos os publicanos e pecadores se aproximavam para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam: Este homem recebe os pecadores e come com eles. Contou-lhes então esta parábola: Qual de vós, tendo 100 ovelhas e perder uma, não abandona as 99 no deserto e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la? E achando-a alegre, põe sobre os ombros, e de volta para casa convoca os amigos e os vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos digo que do mesmo modo haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas e perder uma, não acende a lâmpada, varre a casa, procura cuidadosamente até encontrá-la? E encontrando-a, convoca as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma que havia perdido. Eu vos digo que do mesmo modo há alegria diante dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, aqui quando lemos a palavra de Deus, é preciso que nós meditemos em alguns pontos de suma importância. Você observa que quando o Senhor Jesus ali está, se ajunta perto dele para ouvir a sua palavra, para ouvir o ensinamento que o Senhor Jesus tinha para ensinar, se ajunta perto dele publicanos e pecadores. Veja, os publicanos eram judeus, cobradores de impostos, que trabalhavam para o Império Romano. E estes judeus, por trabalharem para o governo romano, eram considerados imundos, ritualmente impuros pelos judeus religiosos, os fariseus, os escribas, os saduceus, pela elite religiosa. E os pecadores, naturalmente, eram outros judeus que viviam no pecado, em práticas pecaminosas. Então, quando isso acontece, você observa que os fariseus e os escribas, aqui o grupo religioso, quem eram esses fariseus? Os fariseus eram a elite, ou seja, um grupo legalista da elite judaica ali, do povo judeu, um grupo legalista, rígido na observância da lei de Moisés, e por serem tão rígidos, acrescentavam muitas coisas à observância da lei, de modo que a lei se tornou um fardo tão pesado que nem eles nem os outros conseguiam fazer. Mas por si só, o fariseu, ele era uma pessoa separado, pois o próprio nome fariseu significa separado ou santo. Então eles se consideravam justos diante do povo e que o povo era pecador. E os escribas eram doutores da lei. Havia escribas tanto do lado dos fariseus quanto do lado dos saduceus, que era a casta sacerdotal ali do povo judeu. Então, esses homens religiosos da época, que se consideravam os santos, os praticantes da lei, se consideravam os servos de Deus, se consideravam merecedores da salvação de Deus e da graça de Deus,
e do amor de Deus, eles não ficaram felizes ao verem publicanos e pecadores virem até Jesus para ouvir a palavra de Jesus e o próprio Jesus aceitá-los. Observe que eles não se alegraram com isso. Antes eles murmuraram e disseram: como que esse homem pode se assentar, comer, beber, ensinar para essas pessoas imundas, para esses publicanos, pecadores? Se ele fosse um profeta, ele saberia disso. Você vê em outros textos que há essa argumentação. Então é nesse contexto que o Senhor Jesus vem e traz a parábola das 100 ovelhas. Ele diz: o que vos parece? Um homem tem 100 ovelhas, está lá no deserto, uma extraveia, uma se perde, ele deixa ali as 99 e vai atrás daquela uma que se perdeu. E quando ele encontra, ele a coloca nos ombros, ele vem, avisa os seus vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Veja que o Senhor Jesus está mostrando que é assim que Deus, o Pai, age na sua misericórdia, no seu amor. É assim que a graça de Deus, ela se manifesta. Não fomos nós quem encontramos a Deus, mas Deus quem nos encontrou. Nós estávamos perdidos e fomos achados. Nós nunca podemos esquecer o que é estar perdido e ser encontrado. Lembre-se que alguém, quando está perdido, está com medo, está perturbado, está desamparado. Mas quando a pessoa é encontrada, o seu coração é repleto de alegria, porque foi encontrado. Então, todo aquele que foi encontrado por Jesus deve estar alegre com a salvação de Deus. E observe que em outros lugares o Senhor Jesus diz: não fos vós que me escolhestes, mas eu que escolhi a vós e vos designei para que dês fruto. Observe que assim como o pastor vai atrás daquela ovelha perdida, assim Jesus Cristo, ele está à procura das ovelhas perdidas. Não são as ovelhas perdidas que estão à procura do seu pastor. Não, pelo contrário. É Deus quem opera o querer e o realizar. É o Senhor quem vai atrás daquele que está perdido, daquele que está oprimido, daquele que está enfermo, daquele que está cego por causa do pecado. Ele oferece a salvação, ele dá a salvação. Observe que a palavra de Deus está dizendo: eu vos digo que haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrepende do que por 99 justos. Veja que aqui o Senhor Jesus, ele está falando num sentido dentro do contexto. Observe que os fariseus e escribas se arrogavam justos. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina em Romanos 3,10 que não há justo, nenhum sequer. Todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus e todos são justificados gratuitamente pela graça que há em Cristo Jesus. Então veja que Cristo está dizendo aqui que quando um pecador recebe o Evangelho e ele se converte, há festa no céu. Mas veja que não há festa no céu por 99 justos, ou seja, por 99 que se acham justos. Porque quando Cristo fala isso, ele bate de frente com o farisaísmo, com o legalismo da religião que estava já ali fundamentada em práticas que não agradavam a Deus. Então ele bate de frente com a elite judaica religiosa e diz assim: quando um desses pecadores que vocês consideram imundos, prostitutas, adúlteros, publicanos, quando um desses aí recebem o Evangelho e creem no Evangelho e se convertem, há festa no céu. Mas não há festa no céu por aquele que bate no peito e pensa que está salvo, pensa que é justo só porque faz isso ou aquilo. Então, quando o Senhor Jesus ele diz isso, ele logo em seguida traz uma outra reflexão e diz: qual é a mulher que tendo 10 dracmas, ela perde uma, ela varre a casa, ela acende a lâmpada, varre a casa até encontrar.
quando encontra, avisa seus amigos, suas vizinhas e diz: alegrai-vos comigo porque encontrei a minha dracma. Veja que o fato da ovelha estar perdida, o fato da dracma ser perdida, não é um caso isolado, mas sim o pastor comunicou com seus amigos, com seus vizinhos. Da mesma forma, essa mulher também comunicou com seus vizinhos e amigos que ela havia perdido a sua dracma. Veja que os pecadores que estão perdidos não é algo que está oculto nos céus, mas os anjos de Deus todos sabem, e todos sabem do anseio de Deus por encontrar esses pecadores, para que esses pecadores possam ver esta luz, que é a graça de Deus, e aceitarem esta graça para se salvarem. Observe que a palavra está mostrando da mesma forma que quem foi à procura da dracma perdida foi a mulher, dona da dracma, e não a dracma. Muitas pessoas dizem que os pecadores precisam buscar a Deus, mas veja que Deus que está buscando os pecadores. Nós de nós mesmos só sabemos pecar. Nós de nós mesmos não buscamos a Deus. Mas quando a misericórdia de Deus ela nos alcança, então nós entendemos a graça de Deus e então buscamos ao Senhor. Então aceitamos ao chamado do Senhor. Observe que uma dracma era o equivalente a um dia de trabalho. Hoje, ao menos R$100, 80, R$100, o valor de um dia de trabalho. Mas veja que quando essa mulher encontra, ela se enche de alegria. Assim acontece no reino celestial, quando uma pessoa recebe a graça de Deus, ela crê que Jesus é o Salvador, ela recebe o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, a festa no céu. A palavra está dizendo: eu vos digo que do mesmo modo a alegria diante dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Aleluia. Irmãos, a palavra de Deus, ela nos chama ao arrependimento. Ela nos revela que Deus, ele está de braços abertos. Que Deus, ele enviou Jesus ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. É o que diz ali em João 3,16. Mas tão somente a palavra diz que quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem se recusa a crer no Filho, a ira de Deus permanece sobre ele. Irmãos, quando ainda lemos aqui o texto de Lucas capítulo 5, no verso 31, diz assim: Jesus, porém, tomando a palavra, disse-lhes: os sãos não têm necessidade de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Veja que novamente aqui o Senhor Jesus, ele confronta os religiosos. Olha, você que se acha justo, você que pensa que não precisa se converter, não precisa se arrepender, eu não vim chamar você, eu vim chamar aquele que entende, que é pecador, que precisa de perdão, que precisa da graça de Deus. Eu vim para esses que estão doentes, porque são os doentes que precisam de médico. Então observe que Cristo Jesus veio para os pecadores. E saiba de uma coisa, todos são pecadores. Salmo 14, Romanos 3,10, todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus e são justificados pela graça de Deus que há em Cristo Jesus. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela continua nos exortando. Quando o Senhor Jesus aqui, na parábola seguinte, ele fala a respeito do filho pródigo. E observe que ele começa relatando essa parábola dizendo que um homem tinha 2 filhos, e o filho mais jovem disse ao pai: dá-me parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre os filhos. Observe que era comum naquele tempo, o filho primogênito, o filho mais velho, ele pegava a herança em dobro. Então, este filho mais velho pegou a herança em dobro, o outro pegou uma parte da herança e foi, diz a palavra, e esbanjou todos os seus bens.
E observe que a palavra de Deus, ela continua dizendo assim: poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou toda a herança numa vida devassa. E gastou tudo, sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar privações. Foi então empregar-se a um dos homens daquela região, que o mandou para os seus campos cuidar de porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. E caindo em si disse: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Observe que este jovem pega a sua parte da herança e sai e esbanja tudo. Mas vem uma grande fome naquela região, ele se emprega com alguém ali e vai tratar de porcos. Veja que aqui já começa a humilhação deste jovem. Para um judeu que não podia nem sequer passar perto de porcos, muito menos comer a carne de porcos, ele aqui agora vai alimentar os porcos e com um meio de sobrevivência, e ele agora deseja se alimentar do alimento que ele estava dando para os porcos. E então ele se lembra da casa do seu pai e diz: quantos na casa do meu pai tem pão com fartura e eu aqui padecendo fome? Irmãos, observe quantas pessoas que saíram dos caminhos de Deus e nas circunstâncias da vida agora reconhecem que a casa do Pai é o melhor lugar e que lá tem tudo do bom e do melhor. E hoje a pessoa está no fundo do poço, está na sarjeta, está na lama, porque esbanjou todos os seus bens numa vida devassa. Mas observe que a palavra de Deus, ela continua dizendo que a palavra, ela diz assim aqui no verso 21, o filho então diz: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Verso 18, melhor dizendo: vou-me embora procurar meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra o céu, contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Partiu então e foi ao encontro do seu pai. Ele estava ainda ao longe quando seu pai viu, encheu de compaixão e correu e lançou-lhe ao pescoço, cobrindo de beijos. Então o filho disse: pai, pequei contra o céu, contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: ide depressa, trazei-lhe a melhor túnica, vestiu com ela, ponde-lhe o anel no dedo, sandália nos pés. Trazei o novilho cevado, matai-o, comamos e festejamos, pois este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festejar. Veja que quando este jovem está voltando, o pai dele vê ele primeiro. Observe, irmãos, que a palavra de Deus está mostrando que todas as coisas cooperam para que a vontade de Deus seja feita. Porque quando vem essa seca, vem essa fome, vem esse momento de dificuldade sobre a terra, é nesse momento de provação e de escassez é que este jovem lembra da casa do seu pai e sente o desejo de voltar para lá. Enquanto ele estava esbanjando os seus bens, ele não sentia falta da casa do pai. Mas é no momento onde ele não tem mais ao que recorrer e cai numa situação difícil é que ele lembra da casa do pai. E ele volta, e quando ele volta, o pai vê ele primeiro e o pai está esperando. E observe que esta é a atitude de Deus neste tempo presente, neste tempo da graça. Deus não está querendo condenar ninguém. Deus quer que o pecador se converta para que ele viva, é o que diz Ezequiel 18. Observe, irmãos, que este jovem esperava que o pai dissesse assim: não, eu não quero você aqui, você pegou minha herança que eu lutei para conseguir durante muitos anos, os meus bens, você pegou a herança e esbanjou tudo, agora não quero você aqui. Não, o pai abraça, beija e logo em seguida toma providências para recebê-lo de novo na família e dar-lhe novamente o status de filho.
Observe que naquele tempo os escravos não tinham túnicas, não calçavam sandálias, não tinham anéis nos dedos, era só os filhos é que tinham. Então o pai já providencia para ele uma túnica, sandálias e o anel da família, que tinha o selo da família. Então, perante a sociedade, o pai está dizendo: você é meu filho, eu te recebo na minha casa como filho. No mundo, ele tinha se tornado um escravo, humilhado, que estava tratando de porcos e desejando comer comida de porcos. Mas quando ele volta para o pai, se arrependido, o pai diz assim: olha, meu filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Então precisamos comemorar, matar o bezerro cevado, que era aquele bezerro para a ocasião muito especial. Uma ocasião muito especial. Então, neste momento é feita uma festa, porque este jovem foi novamente readmitido na família. Mas veja que a atitude do filho mais velho não foi de alegria. E veja que essa parábola, assim como as outras, está mostrando o quê? Que o povo religioso, o povo judeu, não ficou feliz quando o evangelho começou a ser pregado e as meretrizes, as prostitutas, né? os publicanos, os pecadores, né? Se juntaram e aceitaram o evangelho. Eles não se alegraram. Aqui o Senhor Jesus está falando para os fariseus assim: olha, vocês deveriam estar alegres por esses pecadores aceitarem a palavra de Deus e se converterem. Veja que muitos religiosos hoje ainda têm essa atitude. Quando alguém que está lá nas drogas, no pecado, é liberto e vai para a igreja, muitos religiosos de igrejas tradicionais assim: mas ele não precisava mudar de igreja, tinha que mudar de vida. Mas veja que o cara nunca seguiu igreja nenhuma, ele só tinha sido batizado quando criança, nunca tinha seguido nada na vida, e eles nunca foram lá também dar a mão para ele. E quando alguém vai lá, usado por Deus, prega o evangelho, a pessoa é liberta das drogas, do pecado em si, os religiosos não se alegram. Antes começam a murmurar, começam a reclamar. E veja que aqui, no final desta parábola, o filho mais velho diz: o Senhor nunca me deu um cabrito para me festejar com meus amigos. Veja como ele estava sendo incoerente ou até mesmo hipócrita, porque observe que no verso 11, quando começa essa parábola, o pai repartiu a herança com os dois. E como eu já disse, o primogênito tinha herança em dobro. Então, por que ele queria um cabrito para festejar com os amigos, quando que ele recebeu o dobro da herança? Então, observe, irmãos, que a argumentação do pai é a mesma. Verso 32, mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi reencontrado. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 1 João 5, 11 e 12, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida e a vida está no seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Irmãos, observe que Deus, Ele está de braços abertos. Mas veja que vai chegar um momento em que não haverá mais tempo. Então é preciso que os pecadores hoje tomem uma decisão e aceitem o Filho de Deus. Se deixem ser encontrados, porque Jesus é aquele pastor que está à procura da ovelha perdida. Jesus é ali aquela mulher da parábola que foi atrás da dracma perdida. Jesus aqui é o Pai que, quando o filho ainda estava longe, ele viu o seu filho e se encheu de compaixão e recebeu em casa novamente, sem julgar na sua cara: você fez isso ou aquilo. Não, simplesmente o abraçou e beijou e o recebeu como filho.
Deus está assim agora, irmão. Arrependa-se dos seus pecados. Converta-se ao Senhor de todo o seu coração. E o Senhor te dará a salvação.